vinheta. Bora lá para mais uma resolução de questão. Hoje é a questão da iPhone, da prova 2014. Vou deixar o link da prova aí embaixo, caso vocês queiram resolver ela toda. E hoje trago essa questão para vocês sobre módulo. Ela é muito boa, porque vai lembrar muitos conceitos, tanto de módulo quanto de função também. E, como é o nome, deixe seu like e parte para a resolução agora. Peço para vocês também que tentem fazer em casa. Caso não consiga, é só voltar aqui no vídeo e ver a resolução. Caso não conseguir, deixar meu Instagram aí embaixo também para tirar mais dúvidas. Ou se não aprender primeira didática, eu vou estar recomendando outro canal, a qual eu também explica uma questão parecida. Vamos lá. Os valores de x pertencentes aos reais, para os quais a função real dada por f de x, e isso aí está definida, forma o conjunto, beleza, que é praticamente o valor de x, como toda a questão pede, famoso isso. E ele pede que o x pertença aos reais. Se ele quer que o x pertença aos reais, esse número que está dentro da raiz quadrada, ele tem que ser o número real. E como é que ele é um número real? O número real que está na raiz quadrada ele tem que ser sempre maior ou igual a zero. Porque se ele for menor que zero, ele vai cair no mundo dos imaginários. Vai ser os números imaginários mesmo. Os números... esqueci, não me recordo o nome agora. Mas é imaginário. Número complexo. Lembrei agora, complexos. Vai cair para os números complexos e não é isso que a questão quer. Então, antes de tudo, eu vou pegar esse valor aqui que está dentro da raiz e vou igualar ele para ser maior ou igual a zero, para ele ficar dentro da condição de existente que a questão deu, que foi que ele pertencia ao campo dos reais. Então, repetindo essa equação aqui do lado, vou pegar esse 4 menos o módulo 2x menos 1 fecha igual a ele, maior ou igual a zero. Eu vou trocar o lado desse módulo, vou deixar ele isolado, sozinho, para somente deixar ele positivo só, jogar ele lá para o outro lado da equação. E o básico da matemática é, quando o número troca de posição, ele pula a cerquinha, quando ele pula, ele troca o sinal dele. Nesse caso o sinal é negativo, então quando ele pular vai ficar positivo o sinal. Vai ficar 4 maior ou igual a módulo positivo agora de 2 menos 1 módulo 6t. Beleza, só vou deixar esse módulo no lugar do 4, só para ficar mais didático, para só ficar mais fácil do entendimento. E esse sinalzinho aqui vai mudar o lado, porque essa boquinha está em direção ao módulo. Então quando eu fazer essa troca, o módulo vir para frente, a boquinha vai acompanhar ele. Vou repetir apenas aqui, apenas para ficar mais didático. Menos 6. A boquinha acompanha o módulo a 4. Beleza. Para resolver essa inequação modular, eu vou fazer ela de fora para dentro. Como assim de fora para dentro? Eu vou tirar esses módulos de fora, vou fazer a primeira parte e depois eu vou fazer isso, eu vou tirar os módulos de dentro. Vai ser um de cada vez, bem simples. Agora como é que faz isso? Vou mostrar agora. Vou tirar esses módulos aqui de fora. Aí vai ficar 2x menos 1 fecha o módulo menos 6 menos 4. Menos 4 não. Menor ou igual a 4. Beleza. O módulo tem uma definição, deixando um pouquinho a resolução da questão um pouquinho de lado, ensinar o conceito. O módulo tem uma definição que se eu colocar menos aqui, ele vai sair positivo. E se ele colocar positivo aqui, ele vai sair positivo. Concorda que tem dois casos, um negativo e um positivo? Então, a gente vai fazer isso na mesma coisa nessa equação aí agora. Para esses dois casos aqui. Então vai ser, só vou separar aqui por isso aqui, 2x menos 1 fecha o módulo menos 6. Vou trocar o lado do sinal da equação para ele ficar para o outro lado, e vou trocar o sinal do menos 4. Até agora só fiz as propriedades do módulo, e se for tiver um negativo tiver entre módulos, ele vai sair positivo, e se tiver um número positivo entre módulos, ele também vai sair positivo.
Então tem que fazer isso aqui em todas as inequações que derem, ou equações também. Tem que abrir sempre em 2 casos. Beleza. Eu vou deixar o módulo isolado novamente, porque esse 6 aqui está acompanhando ele. Eu quero deixar ele isolado sem esse 6 do lado. Então vou fazer aquele mesmo esquema. Vou pegar esse número, vou fazer ele pular a cerquinha. Quando ele pular a cerquinha, ele vai trocar o sinal. Se ele tiver do outro lado da cerca negativo, quando ele pular, ele vai trocar por positivo. E assim vice-versa. Se ele tiver positivo e pular, vai ficar negativo. Nesse caso aqui, vai correr só o negativo mesmo, aparentemente. Então só vou fazer ele pular a cerquinha agora. Então vai ficar o módulo de 2x menos 1, fecha módulo. Dá 4 mais 6, porque ele pulou a cerquinha. Vou fazer uma de cada vez, eu vou resolver as duas no mesmo tempo, para ficar mais fácil de entender. Então o módulo de 2x menos 1 é menor ou igual a 10. Por que 10? Porque eu somei esses dois números aqui, 4 mais 6, logo dá 10. Beleza, cheguei ao final daqui. Vou pro outro lado aqui agora, o segundo caso dele. Vou até deixar aqui esse aqui como primeiro caso e esse aqui como segundo caso. Vou pro segundo caso agora para chegar nesse mesmo fator aqui. Vou pegar esse número que está negativo e passar para o outro lado. Quando ele passar para o outro lado, vai ficar positivo ele. Vai ficar o módulo de 2x menos 1 maior ou igual a menos 4 mais 6. Fazendo o menos 4 mais 6 vai ficar 2. 2x menos 1, fecha o módulo maior ou igual a 2. Positivo, porque o 4 ele é negativo e ele é menor que o 6. Beleza. Esse aqui é o primeiro caso. Esse aqui é o segundo caso. Vocês lembram que eu fiz isso lá em cima? Eu peguei os dois casos e abri... Não, no caso eu peguei um caso e abri ele em 2. Mas lembra que tem um módulo dentro de outro módulo? Então tem que fazer isso 2 vezes. Então nesses mesmo caso aqui eu vou abrir mais 2 casos. E é os últimos. Ainda bem. Então vai ficar... Vou tirar os módulos, porque eu falei que ia resolver de fora para dentro. Então chegou a hora de tirar esses módulos aqui agora e abrir mais em 2 casos. Um lado vai ficar negativo, o outro lado vai ficar positivo, com um sinal inverso também. Então vai ficar o módulo de 2x menos 1. Vou tirar o módulo, botei o módulo aqui sem querer. Menor ou igual a 10. Esse aqui é o primeiro caso. Vou deixar eles mais separados aqui para não confundir. Deixar aqui, primeiro caso. E o segundo caso aqui. Menos 1 maior ou igual a menos 10. Porque quando for abrir os casos tem que inverter a equação. Beleza, vou resolver o primeiro caso agora. Vai ficar 2x menos 1 menor... Opa, já estava repetindo. 2x menor ou igual a 11. Porque esse 1 passa para o outro lado e fica positivo. Então o x vai ser menor ou igual a 11 sobre 2. Acabou. Já encontrei o primeiro valor de x agora. Ou para o segundo caso agora. Desse lado. Que lembra que tem 2 lados. Então vai ficar 2x maior ou igual. Esse 1 está negativo, passa para o outro lado positivo. Ele passando positivo, vai ficar menos 10 mais 1. Menos 10 mais 1 é igual a menos 9. Então vai ficar x maior ou igual a menos 9 sobre 2. Por que botar sobre 2 nesses dois lados aqui? Porque o 2 está multiplicando o x. Se algum número estiver multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Se reparar, ele é a multiplicação reversa. Tipo, se o número estiver multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. E se o número estiver negativo, vai passar para o outro lado positivo. Então é só a reversão do outro. Se estiver multiplicando, dividindo. E se estiver subtraindo, vai passar para o outro lado somando. Beleza, acabei esses 2 casos aqui agora. Agora eu vou passar para os outros 2 casos da outro lado da equação. E esse lado aqui, ó. Vou afastar um pouquinho essa equação aqui pro lado, para fazer o segundo caso agora.
vai ficar... posso fazer onde? Aqui. 2x menos 1 maior ou igual a 2. E 2x menos 1. Opa, vai ficar muito junto. Pera aí. Só puxar isso aqui mais um pouquinho mais pro lado. Fazer o segundo caso ainda. Fazer esse caso aqui. Então vai ficar 2x menos 1 maior ou igual a 2. E 2x menos 1 menor ou igual a menos 2. Tem que fazer a mesma coisa que a gente fez na outro lado da equação, quando a gente viu dois casos. Tem que trocar o sinal e também inverter o sinalzinho de maior ou igual. Ficar pro outro lado. Feito isso, só vai resolver uma por uma agora e encontrar o valor de x, como encontrar na equação anterior. Então vai ficar 2x maior ou igual a 2 mais 1, porque 1 pulou a cerquinha e como ele está negativo, passou para o outro lado positivo. Então vai ficar 2 mais 1 vai ficar igual a 3. X é igual a 3 sobre 2. Por que sobre 2? Porque o 2 está multiplicando o x, ele passa para o outro lado da equação dividindo. É bem maçante isso, é bem para ficar na cabeça mesmo. Você faz tanto da equação assim que fica, que você chega ao momento que você tende a fazer automático isso. Tudo é questão de esforço. 2x, fazer o outro lado da equação agora, vai ficar 2x. Pera aí, 2x menos... não, já vou passar o menos para o outro lado já. 2x menor ou igual a menos 2 mais 1. Nessa altura do campeonato, eu acredito que você já saiba já, quando ele troca o lado da cerquinha e troca o sinal. Então, Brasil. Então, menos 2 mais 1 igual a menos 1. Logo, x é menor que menos 1 sobre 2. Com isso, chegamos aqui, nesse primeiro caso da segunda equação e nesse segundo caso da outra equação. Só vou deixar aqui cada um com sua cozinha. Essa equação tem os valores dessa equação aqui. E essa equação aqui... Pera aí, eu vou deixar vocês escolher a cor. Escolhe uma cor aí. Escolheu o amarelo, não foi? Beleza, vou escolher a verde mesmo, eu acho mais bonito. Segunda equação vai ficar entre essa equação aqui. Só deixei essas cores separadas só para ficar mais fácil de vocês olharem a qual resultado pertence aqui a equação. Aqui inequação nesse caso. Beleza, feito isso, a gente vai abrir 3 retinhas para encontrar a interseção desses números. Porque lembram que ele está maior ou igual, no caso aqui, ele está menor ou igual. Então é, x está sendo menor ou igual a 11 sobre 2. Menor ou igual a 11 sobre 2 vai ficar 5, um monte de número. Mas sempre tendendo ao infinito no negativo. E olhando aqui nas questões, não tem nenhum infinito aqui nas alternativas. Se não tem, tem que encontrar a interseção desses números e encontrar onde um começa e o outro termina. Beleza? Vamos fazer isso agora. Vai abrir em 3 retinhas aqui. Fazer a primeira reta, a segunda reta e a terceira reta. Beleza. Pegar a equação azul agora. Pegar a equação azul. Vai ficar aqui. Como tá menor ou igual, vai ser bolinha fechada. Vai ficar 11 sobre 2. A equação azul. Cada equação vai ficar na mesma reta. A equação azul vai ficar em uma reta e a equação verde também vai ficar em uma reta. Como eu disse a vocês, nesse caso aqui, esse 11 sobre 2 ele está tendendo ao infinito. Ó, se não tem um valor aqui para ele vai para o infinito e não vai ter resolução para isso. Ele vai para lá muito ainda, porque ele é menor ou igual a 11 sobre 2. E ele, a questão deu aqui que ele para justamente desse menos 9 sobre 2. Por quê? Porque esse menos 9 sobre 2 ele está tendendo ao infinito positivo. Então ele vai vir ao lado contrário aqui, ó.
tá vindo ao lado contrário. Pronto. Agora eu encontrei a interseção desses dois números. Qual é a interseção desses dois números? Onde está pintado com as duas cores. Onde tiver pintado com as duas cores é a interseção. E é isso que eu estou querendo. Mas lembra que não tem só essa equação. Tem a equação verde ainda, como eu pintei ali com vocês. Eu vou pintar aqui de azulzinho, só para lembrar dessa interseção aqui. E eu vou fazer com a segunda equação agora. Vai ficar o menor, o x maior ou igual a 3 sobre 2. E ele vai ficar nessa posição aqui. Lembra que tem tudo ficar numa reta real. Tem que ser tudo certinho, né? A reta dos inteiros no caso, porque senão dá muito de vírgula. Pode ser real também. Tá de espirrar. Tipo, numa reta vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você tem que encaixar esses números em seus respectivos lugares. Porque tipo, não posso pegar esse 3 sobre 2 e colocar ele aqui. Porque se eu colocar ele aqui, a equação vai dar errado. E eu sei que 3 sobre 2 ele é menor que 11 sobre 2. Eu tenho que ficar atrás do 11 sobre 2. E é isso que eu vou fazer agora. Vai ficar atrás. Fica um pouquinho mais atrás ainda. Fica 3 sobre 2. E a outra, vou fazer primeiro onde ele está indo. Ele está indo descendo para o infinito negativo ou está subindo para o infinito positivo? Nesse caso aqui ele está subindo para o infinito positivo. Por quê? Porque x ele está com a boquinha maior virada para ele. Se ele tiver com a boquinha maior virada para ele, então quer dizer que ele é maior que aquele número. Então x é maior que 3 sobre 2. Então ele está tendendo ao infinito positivo. Está tendendo a esse lado aqui. E o outro lado agora aqui é x menor ou igual a menos 1 sobre 2. Faz o mesmo esquema do outro. Eu sei que 3 sobre 2 ele é menor que 1 sobre 2. E sei que 1 meio negativo ele é maior que o 9. Agora deu branco. Mas 9 sobre 2 negativo. Eu sei que ele é menor, maior no caso. Então ele vai ficar aqui. 1 menos 1 sobre 2. Ele está entendendo ao infinito negativo também. Ele está também entendendo ao infinito negativo. Nesse caso aqui, nessa segunda reta, eles não têm interseção. Não tem interseção, também não tem problema, não tem. Ao tanto que na equação de cima eles possam ter se encontrado uma interseção entre eles. Caso contrário, as alternativas também ia mostrar aqui. Caso fosse desse jeito aqui, mas mostrar com um x. Nesse caso aqui está mostrando uma união. Então se é união, nós vai ter que juntar essas duas retas. Juntando, tem que encontrar a interseção entre elas. Vou descer esse número aqui para baixo. Ele vai ficar aqui. Deixei esse número aqui para baixo, vai ficar aqui. Deixei esse número aqui também. Descer com todos. Eu só posso pintar essa área de baixo aqui. Vou pintar de vermelho. Não, vou pintar de amarelo. Só posso pintar a parte de baixo caso nas duas linhas acima ele também esteja pintado. Se tiver pintado em apenas uma, eu não vou pintar embaixo. Nesse caso aqui, eles estão pintados dos dois lados. Mas só que lembra, a interseção de cima é a cor azul e roxo. Eles estão pintados com as duas cores. A interseção no caso é só apenas essa interseção aqui. Beleza, está pintado aqui e aqui. Só que aqui é apenas o infinito do menos 11 do 11 sobre 2 só. Ele não está com o nome também aqui. Então só vou. Aqui está pintado, aqui está pintado. Pinto aqui. Aqui está pintado, aqui não está pintado. Então não vou pintar aqui. Aqui está pintado, aqui está pintado. Vou pintar aqui. Aqui está pintado só com uma cor, aqui também está pintado só com uma cor. Então não vou pintar. Então a interseção entre eles é essa cor amarela aqui. Aí a solução vai ficar desse jeitinho aqui. Deixa eu só ver se beleza, ela colocou entre conchetes. Beleza, como tudo é maior ou igual, vai ficar tudo fechado, não vai ficar aberto. Só ficaria aberto caso fosse bolinha aberta. Então vai ficar
bolinha fechada, vai fechar o conchete, vai colocar menos 9 sobre 2, menos 1 sobre 2, fecha conchete, união, fecha conchete, 3 sobre 2, 11 sobre 2, fecha conchetes. Essa aqui é a resolução da questão. Aqui já é o resultado já. É uma questão um pouco grandinha, mas com você saber todos os conceitos e fazendo na calma, você mata ela bem tranquilamente. Agora bora ver se tem gabarito, que eu não vi o gabarito ainda não. Eu ainda vou pesquisar o gabarito, pera aí. Deixa ela aqui do lado, só pra gente procurar as alternativas com mais facilidade. Beleza, tem que ser o número. Nossa senhora. Espera aí, eu deixei toda essa equação aqui embaixo, porque ficou difícil de ver ali em cima. Rapidinho. Deixei só essa equação aqui de baixo, só para conseguir ver com melhor facilidade ali. Não. Espera aí, rapidinho. Vai acabar ficando aí mesmo. Vou fazer aqui mesmo. Tem que ser uma alternativa que comece com menos 9 sobre 2. Aqui começa com meio, menos 9 sobre 2. Começa com 5 sobre 2, 5 sobre 2. Então não pode ser nem a letra A, nem a letra C, nem a letra D. Beleza. Agora tem que ser o número que seja 1 sobre 2, negativo. No caso da letra B, aparece o 5 sobre 2, negativo. Eu quero 1 sobre 2, negativo. E só encontramos isso na letra E. Qual está certinho? 3 sobre 2, 3 sobre 2 é 1 sobre 2. Gabarito da questão, letra E. Agora eu vou pesquisar o gabarito aqui. Aí, como dito, gabarito da questão, letra E, está correto. E é isso. Se vocês perceberam essa equação aqui, eu tive que explicar um pouco mais rápido. Caso contrário, o vídeo ia ficar muito longo. Ia ter muitos conceitos aqui. Mas caso vocês queiram ela passo a passo, explicando cada conceitozinho, deixa aí nos comentários. Eu posso estar gravando de novo essa questão, ou a outra parecida, com meia hora de vídeo, 40 minutos. Mas explicar todos os conceitos bem tranquilo, passo a passo. É isso, pessoal. Deixa o like se gostou do vídeo. Fique com Deus e falou!